Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em dois versículos diferentes, porém no mesmo capítulo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 4 e 11, que nos diz o seguinte: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 11: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O tema sugerido para nós, irmãos, diversidade de dons no mesmo Espírito. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título o propósito dos dons espirituais. Pois bem, irmãos, o tema do primeiro tópico desta lição é: os dons não são para elitizar o crente. No terceiro ponto desse primeiro tópico, que traz por título Dons não é sinal de superioridade, o comentarista nos diz o seguinte: muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Ontem nós falávamos sobre essa confusão por causa da cultura de onde nós fomos gerados, de onde nós viemos. Esse sincretismo que envolve o nosso povo, nesse mar de religiosidade. E as pessoas bebem de diversas fontes, vão a diversos lugares, sem buscar ao certo se ali de verdade é pregada a palavra de Deus, se a palavra de Deus é respeitada por aqueles que estão ensinando ou por aqueles que estão pregando. Se aquele local é um local onde a palavra de Deus tem lugar, onde a palavra de Deus é levada a sério, e as pessoas se envenenam com fantasias religiosas, e essas pessoas estão dentro das igrejas, estão entre nossas igrejas, e por causa desse sincretismo, as pessoas acreditam em diversas formas de manifestações espirituais que não são apoiadas pela Bíblia. O trimestre passado falou um pouco sobre as manifestações estranhas que se aconteciam, a tal da regressão espiritual, onde a pessoa era limpa, era liberta depois de um transe espiritual, a santificação de coisas, de objetos, a ideia de que eu posso santificar uma peça de roupa, de que eu posso santificar um determinado móvel, que eu posso santificar a minha casa com objetos e fazer esse local ser cercado por uma áurea, por uma unção, que o mal não vai conseguir chegar na minha casa, que o mal não vai conseguir chegar nos meus bens, no meu patrimônio, que o mal não vai conseguir entrar na minha empresa, que por causa dessa mágica que eu fiz, por causa desse objeto que eu trouxe, o meu carro não vai quebrar, as minhas contas vão estar sempre em dia, eu não vou ter problema. E isso é fantasia religiosa, nós sabemos bem disso. E junto dessa bagunça teológica existe essa divinização daqueles que são usados por Deus. Isso é carnalidade também. Isso é imaturidade. Isso acontecia na igreja de Corinto e infelizmente isso permanece acontecendo aí pelo mundo afora. E não é diferente nas igrejas onde nós congregamos. Não é diferente no local onde nós moramos. Porém, irmãos, nós temos que ter sempre em vista, temos que estar sempre observando a palavra de Deus. O que a palavra ensina sobre isso? Como que a palavra nos ajuda a viver esse Pentecoste da forma mais genuína que ele existe? Viver a realidade do reino de Deus como ele é de fato. O nosso Deus cura, o nosso Deus sara, o nosso Deus abre portas.
O nosso Deus auxilia-nos em nossas lutas, em nossas dificuldades. Isso é um fato. Agora, isso não dá direito a ninguém de sentir-se superior a outro, porque ele é usado em determinado dom. Eu não sou superior ao presbítero por ser pastor. Eu não sou superior ao evangelista por ser pastor. Eu não sou superior a nenhum outro obreiro, independente da carteirinha dele, independente da identidade que ele traz. Porque todos nós somos iguais perante o nosso Pai, todos nós somos membros do corpo de Cristo, todos nós trabalhamos na mesma obra, todos nós desempenhamos funções importantes, que o final dela sempre será engrandecimento do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, salvação das almas, edificação do corpo de Cristo. É para isso que serve o dom espiritual. Essa é a necessidade de que haja dons acontecendo no meio da igreja. Esta é a necessidade de que o povo de fato experimente a abundância da graça de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo fez tudo o que ele fez para que nós experimentássemos o céu ainda nessa terra. Mas essa imaturidade, irmãos, precisa ser erradicada do nosso meio. É até aceitável que o novo convertido passe por essa ilusão, por essa ideia de achar que é superior àquele que fala a língua, que é superior àquele que é usado nos dons, seja dons de curar, dons de profetizar, dons de interpretar as línguas, seja os dons de poder, os dons de revelação. Mas isso não nos torna superior a nenhum dos nossos irmãos. O tema da nossa leitura, diversidade de dons no mesmo Espírito, é para trazer exatamente essa ideia de que nessa diversidade de dons, os 9 dons espirituais, os ministérios, os serviços, tudo isso é no mesmo Espírito, na mesma ideia, no mesmo pensamento. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais humilde nós nos tornamos, mais comprometidos com a palavra de Deus, mais comprometidos com o reino de Deus, nós nos tornamos. Isso tudo é para edificação do corpo de Cristo. Isso tudo é para que a igreja de Cristo cresça. O nosso sucesso, a nossa vitória, é a igreja de Cristo fortalecida. É o reino de Deus expandindo. Não é vitória pessoal. Eu não posso me sentir vitorioso porque apenas eu conquistei alguma coisa. Uma igreja rica espiritualmente é uma igreja onde todos os seus membros experimentam o reino de Deus. Uma igreja onde só meia dúzia de pessoas experimenta o reino de Deus, ou onde só o pastor é a autoridade do reino de Deus, essa é uma igreja pobre. Essa é uma igreja que não espelha o reino dos céus. O reino dos céus é essa abundância de diversidade de dons, com todo o corpo de Cristo, com toda a igreja experimentando, as irmãs do ciclo de oração, experimentando o poder e a graça de Deus, os irmãos experimentando o poder e a graça de Deus, as crianças, os jovens, todo mundo sendo batizado com o Espírito Santo, todo mundo falando em línguas, todo mundo profetizando, todo mundo sendo usado por Deus. Coisa gloriosa é quando os grupos cantam e a unção de Deus invade o ambiente. Coisa gloriosa é quando uma irmã, uma senhora de idade, louva, mesmo com sua vozinha cansada, mas a glória de Deus invade o ambiente. Quando uma criança, na sua simplicidade, adora ao Senhor e a graça de Deus invade o ambiente. Quando um obreiro, independente da sua idade, cheio da graça de Deus, é capaz de trazer o reino dos céus para dentro do ambiente onde nós estamos, porque o Espírito Santo está usando ele no poder e na unção do nosso Senhor. Isso é glorioso, irmãos. E é esse mesmo Espírito que nos une e que nos faz iguais
filhos de Deus, para que o nome de Jesus seja engrandecido no meio dos homens. Que o Senhor não permita que a vaidade invada nosso coração de maneira tal que venhamos a pensar que somos superiores a qualquer um de nossos irmãos. Porque o dia que isso acontecer, está demonstrado que nós somos os mais inferiores dos nossos irmãos, porque não espelhamos a imagem de Cristo. Não espelhamos a semelhança do nosso Senhor. Que o Senhor nos guarde disso. E que o Espírito Santo nos auxilie nessa caminhada, para que nos livremos, nos limpemos cada dia mais da carnalidade, cada vez mais da carnalidade, da imaturidade, e avançamos livres na presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquem em paz.